Olá pessoal! Hoje vamos aprender um pouco sobre a história do Império Mongol. Formado a partir da união de várias tribos pastoris nômades por Genghis Khan, o Império Mongol, que durou entre 1209 e 1368, foi o maior em extensão territorial da história. Ao todo, chegou a ter 24 milhões de quilômetros quadrados da China até a Europa Oriental. Mas seu tamanho e complexidade acabaram por dividi-lo. Durante o século XII, a região onde hoje é a Mongólia, consistia em muitas tribos nômades que guerreavam entre si. Entre esses povos estavam os mongóis. Um líder guerreiro, desse povo, se destacou, Temujin, que ao derrotar o líder Ongui Khan, passou a se chamar Genghis Khan. Sob a liderança deste, os mongóis concretizaram a formação de um dos mais extensos impérios de toda a história. Do ponto de vista cultural, os mongóis eram dotados de uma forte tradição militar em que qualquer problema era resolvida por meio da luta. Com unificação política, ele passou a impor a convocação automática a todos os jovens que estivessem sob o domínio de seus territórios. Primando a formação de um exército de soldados que dominassem a montaria e o arco, Khan realizou uma violenta política expansionista em busca de riquezas, terras e escravos. Ao longo de sua vida, este lendário militar conseguiu dominar territórios chineses, muçulmanos e russos. A primeira campanha do Império Mongol foi contra o Império Xixia, situado no noroeste da China. As invasões culminaram com uma declaração de fidelidade dos Xixia aos mongóis. Em seguida foi a vez da poderosa dinastia Jin, que ocupava a porção norte da China. Ao derrubar Pequim em 1215, os mongóis conseguiram estabelecer soberania territorial ao norte do Rio Amarelo. Em direção ao ocidente, haviam atravessado o Cáucaso, chegando até a Crimeia. Também entrou em confronto, a partir de 1219, com o Império Corásmio, um estado persa que dominava a região onde hoje é o Irã e a Ásia Central. Em 1227, quando seu exército subordinava algumas cidades do sul da Rússia, Genghis Khan foi acometido de uma terrível febre, provavelmente malária, que ceifou a sua vida. Após a morte de seu principal líder, Ogedei, o terceiro filho de Genghis, assumiu o governo mongol e empreendeu novas conquistas militares. Superou a dinastia Jin no nordeste da China, tomou a Polônia e a cidade de Moscou e praticamente quase todo o território húngaro. Nesse momento, os mongóis reforçavam a possibilidade de invadirem a Europa. Contudo, em 1246, já bastante próximo da Península Itálica, o comando militar mongol ficou vago com a morte de seu principal líder. A demora para se definir quem poderia assumir o império acabou enfraquecendo a organização de um avanço sobre a Europa. No ano de 1294, a morte do imperador Kublai Khan estabeleceu a divisão política dos territórios mongóis entre 4 herdeiros. A desarticulação abriu portas para que outras nações conquistassem a Mongólia. No século XVII, os chineses se transformaram em senhores absolutos de todo o mundo mongol. No ano de 1911, os mongóis conseguiram reaver a sua independência política em relação à China. Na década seguinte, uma revolução comunista fez com que a Mongólia estivesse politicamente e economicamente influenciada pelo regime soviético. O regime democrático no país só vigorou em 1990, em consequência da própria desarticulação de todo o bloco socialista. Atualmente, os mongóis enfrentam dificuldades diversas e estão economicamente subordinados aos chineses. Você conhecia a importância desse império? Comente o que achou e nos dê dicas de mais assuntos interessantes aqui para o nosso canal.